Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós estamos gravando este vídeo nesse momento porque eu sei que ele fará parte da reunião doméstica, do culto doméstico dos meus irmãos, com uma ênfase voltada para a oração. E os meus irmãos sabem que nós estamos preparando para estes encontros exposições a partir de Romanos capítulo 8. Então, eu já peço aos meus irmãos que abram a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e nós vamos ler os versículos 23 a 25 da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 23 a 25. Esse é o texto sagrado que nós vamos ler nesse momento. Diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos falar com Deus nesse momento. Você vai curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e clamar a Deus nesta hora. Senhor, nós te buscamos ansiosamente nesse momento, depositamos aos teus pés o nosso coração quebrantado, curvamos a nossa cerviz, dobramos os nossos joelhos ante a face santa do nosso grande Deus. Ajuda-nos nesse momento a te servir com sinceridade, com intensidade, com fervor, e usa as nossas orações humildes para, por meio delas, tu encaminhares os teus planos, Senhor. Te pedimos, por fim, que tu nos restaures a comunhão, que tu nos restaures a adoração pública do teu povo e que nela venhamos outra vez a nos regozijar, mas de uma maneira como nós nunca fizemos antes. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, vamos conversar sobre Romanos capítulo 8, versículos 23 a 25. O apóstolo Paulo já havia afirmado alguma coisa que está acima de qualquer questionamento. Ele disse no versículo 8, para mim tenho por certo. O que o apóstolo tem por certo? O que está acima de qualquer questionamento? Qual é a verdade que ele não aceita, que nós tenhamos nenhuma dúvida a respeito dela? Ele disse, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. Vejam que a glória da ressurreição que aguarda os filhos de Deus está reservada aos filhos de Deus, e o apóstolo quer nos convencer disso acrescentando 3 verdades. Ele quer, na verdade, nos fortalecer quanto à certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A primeira verdade que ele interpõe para fortalecer a nossa alma quanto a esta verdade, quanto a esta certeza, está nos versículos 19 a 22, já foi vista por nós em momento anterior. São os gemidos da criação. Até a criação inferior, a criação irracional, geme dores de parto, aguardando sua liberdade, essa liberdade que está para ocorrer em conexão com a revelação da glória dos filhos de Deus. É como se Paulo dissesse, vocês, filhos adotivos de Deus, olhem para os lados. Em todo lugar se ouve os gemidos da criação. Ela parece definhar nos estertores da morte, mas não é isso que está acontecendo. Esses gemidos, na verdade, são dores de parto, são gemidos que antecipam as alegrias vindouras, que se planificarão na glória da ressurreição que aguarda vocês. A segunda razão que fortalece os crentes
quanto à certeza, e eu estou falando daquela certeza do versículo 18, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, é colocada exatamente aqui no texto que lemos, Romanos capítulo 8, versículos 23 a 25, e nós vamos analisá-lo agora, analisar o nosso texto, que tem a ver com os gemidos dos próprios filhos de Deus, meus irmãos, e então eu peço que vocês me acompanhem nesse momento. O versículo 23 agora, volte os seus olhos para ele, na primeira parte diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Ou seja, não apenas a criação inferior geme, até nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Quero que você me acompanhe aqui e compreenda comigo que a expressão primícias do Espírito é uma expressão que indica que o Espírito Santo é da parte de Deus, a primeira parcela da glória que nos aguarda. É uma primeira parcela, uma entrada da glória que nos aguarda e, ao mesmo tempo, a que assegura que toda a glória, por fim, nos será dada. A expressão, ela já estabelece que o que nós temos agora, por mais abundante que seja a vida no Espírito, por mais experiências grandiosas que possamos eventualmente experimentar, e devemos fazê-lo, mas por mais gloriosas que essas experiências sejam, todas elas juntas estão muito longe daquela plenitude futura que a bênção presente apenas antecipa e assegura. Essa mesma ideia ocorre em Efésios capítulo 1, versículo 14, 2 aos Coríntios capítulo 1, versículo 22, e também no capítulo 5, versículo 5, mas a ideia ali é expressa através da palavra penhor. O Espírito é o penhor, enquanto aqui em Romanos 8, 23 ele é falado como primícias, nos outros textos, em Efésios e em 2 aos Coríntios, e ele é tido como, e esta verdade, melhor, é expressa através do termo penhor. A ideia da passagem, então, é basicamente esta: até nós que já temos no presente o Espírito como uma entrada e uma certeza da glória futura, ainda assim gememos em nosso íntimo, gememos na alma, gememos no coração. Mas então você perguntaria, não é? Evidentemente, mas nós gememos pelo quê? Qual é a natureza desses gemidos? Os nossos gemidos, meus irmãos, segundo a segunda parte do versículo 23, na passagem, não são gemidos de quem sofre os próprios pecados, embora também soframos as angústias do nosso próprio pecado. Na passagem, esses gemidos tampouco são gemidos de desespero, uma espécie de presságio do caos e da morte. Muito pelo contrário, nós gememos, segundo a passagem, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Repito, isso está no versículo 23, segunda parte. Adoção de filhos aqui não indica que a nossa adoção em Cristo ainda está por acontecer. Essa adoção já é uma realidade atestada pela nossa nova relação filial com Deus. Você se recorda disso? Quando analisamos Romanos capítulo 8, versículo 15, nós não recebemos o Espírito como espírito de escravidão, mas como espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Os meus irmãos se recordam também que no versículo 16 do mesmo capítulo é dito ali que o Espírito Santo testemunha, testifica, atesta em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esta adoção já tem um aspecto realizado. Agora, a adoção de filhos que nós aguardamos, nos termos deste versículo, do versículo 23, segunda parte, é, meus irmãos, preste atenção nisso, a revelação dos crentes como filhos de Deus, a manifestação desse estado filial em sua plenitude.
A manifestação final da nossa adoção consiste de que mesmo? Isso está na passagem. A manifestação final da nossa adoção consiste na redenção do nosso corpo. É uma expressão para a ressurreição do corpo a ocorrer, nos termos de Efésios capítulo 4, versículo 30, no dia da redenção. É nesse momento, no dia da redenção, na redenção do nosso corpo, na manifestação plena da nossa adoção como filhos de Deus, é nesse momento que os filhos de Deus serão revestidos de corpos glorificados, imortais e incorruptíveis, nos termos de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, que dizem assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Veja que no dia da adoção, da nossa adoção como filhos de Deus, que corresponde à redenção do nosso corpo, à ressurreição do nosso corpo, a ocorrer no dia da redenção, nesse momento nós seremos revestidos de corpos imortais e incorruptíveis, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 21, texto que diz assim: o qual o Senhor Jesus, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Talvez o melhor comentário desta passagem paulina esteja em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. No texto joanino nós lemos o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Os meus irmãos percebem a realidade já presente. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas tudo que há não é tudo o que há de ser. Logo depois o apóstolo continua: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Em suma, os gemidos em nosso íntimo antevêm a glorificação dos filhos de Deus. Agora, se os meus irmãos me perguntarem por que os nossos gemidos prenunciam a consumação da nossa salvação, o apóstolo responde desta maneira, que se encontra no versículo 24, primeira parte: porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos, ou seja, o aspecto da salvação já realizado, o que já está em nossa posse por meio da fé somente, existe desde o início na esfera da esperança. Nós já nascemos de novo, nós já fomos regenerados, estando seguros, certos quanto à herança que nos aguarda. Foi nesses termos que o apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, já nascemos de novo, já fomos salvos em esperança. Lembrando aqui que esperança cristã não é mera expectativa. Esperança cristã não é mera possibilidade de certas coisas virem a ocorrer. Esperança cristã é a certeza de que aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos, de fato se realizará. Isso precisa ficar bastante claro para nós. E vida cristã, meus irmãos, é sim
uma vida de esperança, porque sua realidade última ainda não se concretizou. Nós ainda estamos na transição entre o já e o ainda não. Embora já haja realidades concretizadas, realidades que já fazem parte da nossa experiência da vida cristã, hoje, tudo que nós temos não é tudo o que Deus conquistou em Cristo para nós. Se todo o objeto da esperança cristã já tivesse se realizado, a esperança já não estaria em exercício, já não faria mais sentido. Foi isso que o apóstolo disse no versículo 24, segunda parte. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Veja que a esperança é contrastada com aquilo que vemos. Se já estivéssemos de posse de toda a herança cristã, já não haveria sentido para a esperança. Assim como a fé, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a esperança no texto paulino de Romanos 8 está sendo contrastada, repito, com aquilo que pode ser visto. Se ainda não vemos o objeto da esperança, ou seja, se a esperança ainda está em exercício, o que temos a fazer então, pastor? Ouça o que o apóstolo diz. Nós temos que aguardar com paciência. É isso que está no versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, disse o apóstolo. Vejam como a esperança traz paciência, constância, perseverança em meio a dificuldades. Por qual razão? Porque a promessa do Evangelho só fica de pé se suportamos com paciência as tribulações do tempo presente, não esquecendo da afirmação condicional do apóstolo que está no versículo 17, segunda parte. Se com ele, com Cristo, sofremos, com ele também seremos glorificados. Aqui está o texto apresentado para os meus irmãos, mas eu quero concluir esse momento ressaltando para vocês como o cristão, notemos isso, tem uma visão bastante positiva do futuro. Quando ele olha para o meio ambiente sendo devastado, para o mundo caótico, é verdade que ele lamenta que o pecado tenha afetado tão profundamente a criação de Deus, mas ainda assim ele se enche de esperança porque ele sabe que o estado último da criação de Deus não é o caos. A redenção dos filhos de Deus, eles sabem disso, os crentes sabem disso, tem profundas implicações em toda a criação, até mesmo os sofrimentos do presente tempo. Esses sofrimentos que nos afligem, vejam como nós temos uma visão bastante positiva do futuro. Mesmo estes sofrimentos que nos afligem são uma espécie de antevisão, de prenúncio das glórias por vir. Os gemidos dos filhos de Deus acontecem em esperança, são gemidos que anteveem a sua glorificação. Tudo isso fica bastante evidente na passagem, tendo em vista o que Paulo já nos disse para nos assegurar certeza de que partilharemos a glória de Cristo se hoje estamos partilhando os seus sofrimentos. É como se o apóstolo dissesse assim para os meus irmãos: olhem para todos os lados, crentes, contemplem os gemidos da criação. Ela sofre, é verdade. Ela está sujeita à maldição de Deus, também isto é verdade, mas ela arde em expectativa de que será, na revelação da glória de vocês, liberta do presente cativeiro. E tem mais, senhores crentes, até vocês mesmos, ó filhos de Deus, igualmente gemem na alma, e gemem os gemidos que antecipam a manifestação plena
da adoção de vocês, consistente de ressurreição dos corpos. Então, vocês não têm nada a temer. E os meus irmãos sabem disso, ou não sabem? Os meus irmãos sabem que não tem nada a temer. Deus abençoe os meus irmãos. Peço alguns motivos de oração para esse momento. Peço oração por aqueles que estão enfermos em nossa igreja. Peço oração no sentido de que Deus nos restaure a comunhão, que nos dê acesso outra vez à mesa do Senhor. Peço oração também no sentido, claro, no sentido de que a nossa comunhão, de que a nossa adoração pública seja restaurada. Que Deus nos tire desse triste cativeiro, mas não sem fazer toda a sua vontade, sem cumprir todo o seu propósito para a humanidade e para a igreja, através desta terrível pandemia que tem assolado a humanidade inteira. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te somos gratos nesta hora, pedimos a Ti que Tu tenhas misericórdia de nós como tens tido, e que Tu, nesse momento de afastamento, não nos permitas esmorecer. Antes, Senhor, que a nossa esperança se nos torne como fonte de perseverança, de constância, de paciência, a fim de que passemos todos esses momentos muito certos, de que os próprios gemidos de nossa alma antecipam e anteveem e prenunciam as glórias eternas que nos aguardam na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridíssimos irmãos, saudade enorme de todos vocês, de cada um de vocês e, evidentemente, dos nossos encontros, das nossas adorações públicas, aquelas que nós devemos a Deus. Recebam o meu forte abraço. Deus abençoe a todos os meus irmãos.